Essa é a segunda parte do meu vídeo sobre Senhor dos Anéis, como foi a minha leitura 10 anos atrás e como está sendo a releitura. Se você já viu o primeiro vídeo, você sabe como foram as minhas primeiras impressões. Se você ainda não viu, vou deixar nos cards. E agora eu vou falar um pouco sobre como está sendo essa releitura, quais são as impressões, as diferenças do que eu consegui ler até agora. Então, é o Hobbit e a trilogia principal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar sua curtida e falar um pouco sobre o Senhor dos Anéis nos comentários se você também gosta, que eu tô sempre interessado em conversar com mais pessoas sobre o Senhor dos Anéis. Então, eu estava feliz e satisfeito lendo, eu sabia que eu ia querer reler esse ano, quando completasse 10 anos, e para minha felicidade tem uma nova tradução, não que a primeira tradução seja ruim, mas é sempre legal ter mais opções e poder encontrar a mesma obra com outra proposta de tradução, e foi aí que eu comprei as edições novas da editora HarperCollins. A ideia era ler um livro, reler, né, um dos livros por mês e ler toda a coleção que já saiu da Terra-média no Brasil, tanto pelas editoras Martin Fontes quanto pela HarperCollins, começando com Hobbit, Senhor dos Anéis, Silmarillion e depois os outros contos isolados, até acabar com Contos Inacabados. Mas eu não tô seguindo muito bem. Eu li em janeiro o Hobbit, mas aí quando eu fui ler A Sociedade do Anel eu demorei mais que um mês, e aí eu estou ainda nas Duas Torres, então eu não tenho pretensão de ler um por mês, mas eu vou ler também seguidinho e seguindo as leituras. Sobre as edições, estão muito bem feitas, muito caprichadas, não sei se dá pra ver, mas tem um baixo relevo aqui com runas, tem essa ilustração muito bonita, tem essa outra ilustração muito bonita. Os mapas estão aqui na folha de guarda e são coloridinhos, amareladinhos. A tradução do Hobbit é do Reinaldo José Lopes. Eu gostei bastante, foi muito agradável, tem algumas pequenas diferenças dos anãos, dos orcs, como escreve, mas são coisas que você acostuma muito rápido. E tem uma boa atmosfera de conto de fadas, de conto infantil, com mais aventura, e foi tão gostoso quanto da primeira vez. O que eu sinto, e que eu já senti na primeira releitura e que eu sinto agora, é que parece que é muito mais rápido de ler agora. Eu acho que eu já li muita coisa que foi mais difícil, já me acostumei com as descrições, eu não sei o que foi. Só sei que agora eu lembro que a passagem da comitiva pela Treva Mata, pela floresta que tem as aranhas e os elfos da floresta, da primeira vez que eu li parecia enorme, parecia gigante, e eu fui reler e é só um capítulo e passa, não é tanto drama, mas como pra eles foi muito difícil essa travessia, pra mim foi muito doloroso também, então acho que eu senti muito da primeira vez, e dessa vez eu não senti menos, mas eu consegui aproveitar mesmo assim, só que bem mais fluido, bem mais fácil, eu acho, dessa vez. Aí então eu comecei o Senhor dos Anéis, que eu comprei esse box lindo, que tem os 9 anéis dos homens, os 7 dos anãos, os 3 dos elfos e um anel, um box durinho, então muito bonito. As ilustrações também de capa também são muito bonitas, são várias ilustrações do próprio Tolkien, então também são bem bonitos e bem elegantes, todos com o baixo relevo aqui das runas. Essa é a Sociedade do Anel, que foi o que eu li de março a maio, eu acho. Eu demorei mesmo pra ler. E dessa vez, na releitura, eu senti bastante a diferença entre o livro 1 e o livro 2 aqui dentro, que tem o livro 1, eles ainda estão saindo do condado, eles ainda não entenderam exatamente todas as proporções da aventura. Você tem ainda o Bilbo, o Gandalf, desconfiados do que está acontecendo, mas não plenamente cientes.
Você tem a introdução do Passo Largo e pra mim é muito curioso, porque no livro, pra mim, é o Passo Largo que eles conhecem. É o Passo Largo do livro 1, que os hobbits têm como um guardião, como um sábio, e parece muito mais aquela pessoa estranha, aquele cara do filme que fica no canto, assim. E no filme em si, ele é muito mais o Aragorn, que sabe ser ele não é um estranho, não é um andante. Ele é o Aragorn já, que tá disfarçado, mas você consegue ver já que ele vai ser um grande herói. E no livro não, quando eu li pela primeira vez eu não tinha essa perspectiva, então é muito engraçado ver, sabendo nessa releitura toda a história do Aragorn, sabendo quem ele é, ver ele como passo largo no começo. É sempre curioso, tipo, eu sei o que você fez, eu sei o que você vai fazer e o quanto você é o Aragorn. Mas aqui eles ainda não sabem, então é sempre divertido ver essa diferença entre o que eu sei e o que os personagens sabem. Mas isso só é possível por causa da releitura. Também tem a parte com a Sociedade do Anel em si, que também é muito boa. Eu gosto bastante da comitiva do Anel, dos 9 escolhidos, e eu gosto bastante das interações entre eles. E então foi uma boa leitura, mas no geral, se as outras leituras servem de parâmetro, a Sociedade do Anel acho que é o meu menos favorito, porque ele demora um pouco pra engatar no problema, pra ficar complicado. Eu amo o que ele estabelece, eu amo o que ele fala sobre os hobbits, qual é a relação deles com o mundo, como ele se desenvolve. Eu amo a introdução do Frodo, do Sam, do Pippin e do Merry, porque eles são incríveis, eles são muito ricos e ver a dinâmica deles em relação ao resto da aventura épica é sempre uma das melhores partes do livro. Mas os outros também têm esses elementos, também vão retomar esses elementos e aprofundam os problemas, aprofundam os dilemas e aprofundam as aventuras. Então eu gosto muito, mas eu fico sempre empolgado para os outros dois. E a tradução de todos os 3 volumes do Senhor dos Anéis foi feita pelo Ronald Kimsey. Então, também é uma ótima tradução. Você tem as canções, a parte, por exemplo, do Tom Bombadil, que todo mundo reclama. Na verdade, eu gosto muito da atmosfera meio aleatória que ele tem, daquela coisa meio trickster que ele traz, e de ser uma magia não controlada, uma magia que parece que não combina com o resto do mundo. E ao mesmo tempo traz para a narrativa um pouco do conto de fadas mais antigo, um pouco da rima, um pouco da natureza. E é muito divertido ver isso logo depois que eles saem do condado, que é completamente contrastante essa magia natural e caótica com a vida prosaica, definitivamente não mágica e muito burguesinha dos hobbits. Então, essa parte eu achei que ficou, pensando na tradução, foi muito divertido de ler, tem todo um ritmo, umas imagens lá que eu achei que trabalhou bem. Então, eu recomendo essa tradução com certeza. Tá muito boa, não tem por que ter medo. Estou relendo As Duas Torres e eu nunca sei se eu gosto mais das Duas Torres ou do Retorno do Rei. O meu problema com o Retorno do Rei não é que ele é ruim em parte alguma, é que o livro acaba e você tem que se despedir de muitas pessoas e eu odeio despedidas. Eu odeio quando acaba, eu não queria que acabasse e eu sempre fico triste no final porque é muito bonito e é muito impactante e é muito triste também. Então, eu amo o Retorno do Rei, mas às vezes eu penso, será que As Duas Torres é meu favorito? Será que eu amo o Retorno do Rei mesmo sabendo que ele me faz sofrer? Eu não sei. Estou nas Duas Torres, tem algumas partes que eu adoro nesse livro, que são os Cavaleiros de Rohan, os Ents e o começo da jornada solo, não solo, do Frodo e do Sam até Mordor, os desafios que eles vão ter que passar. Essa edição também é muito bonita, essa aqui é Isengard. E eu gosto bastante da Batalha de Isengard e a Batalha do Abismo de Helm. São, pra mim, duas batalhas incríveis, muito marcantes. E estou ansioso pra continuar lendo, ainda falta um bom tanto. Era pra eu já ter terminado? Era pra eu já ter terminado.
mas eu estou lendo e alguma hora eu termino. Tem também boas interações do Aragorn, do Passo Largo. Agora ele tá começando a assumir a responsabilidade, ele tá começando a assumir o papel dele de líder dos humanos, o futuro rei de Gondor. Então isso aparece bem e ele tá na companhia do Gimli e do Legolas e é muito curioso, esse trio é sempre muito divertido. Então é bem gostoso. Esse aqui eu acho muito gostoso de ler. Algumas pessoas acham mais lento, mas talvez porque quando eu li pela primeira vez eu realmente não sabia das revelações. Então eles investigando e tendo discussões palacianas, pra mim ainda era muito interessante porque eram informações novas. Então, mesmo assim, eu sempre gosto de ler esse volume do As Duas Torres. E falta ler O Retorno do Rei, que eu sei, como eu disse, eu gosto muito também e eu sempre fico muito triste no final, mas eu acho que é um dos finais mais bem construídos, mais satisfatórios de série. Não é exatamente uma série, mas é um final muito bem amarrado emocionalmente, porque você tem algumas coisas de peso, a concretização de certas coisas que foram muito prometidas, você tem batalhas dramáticas, você tem o final de arco de personagem, então a conclusão de certos personagens, você tem o retorno para casa, o período, a paz depois da guerra, o que acontece depois da guerra, e pra mim sempre muito nostálgico visitar isso, e muito triste, como eu falei, eu sempre fico muito triste lendo O Retorno do Rei, principalmente o livro 6, o último livro. E tem um pequeno problema, que não é um problema, mas é tipo um problema, que o terceiro volume tem também os apêndices. E eu nunca li os apêndices. Eu sempre pulo. Se vocês verem a edição antiga, tem as marcas de mão aqui e aqui no final tá limpo, tá branco, porque eu não li. E pra vocês terem ideia, ó, tudo isso são os apêndices. Então é uma parte considerável do livro é de apêndice. Aqui, ó, nessa edição também é um bom tanto só de apêndice. Então tudo isso só de apêndice. Eu nunca tive coragem de ler, porque você chega no final, você tá emocionado, e aí eu não quero ler sobre os Anais dos Reis e Governantes, ou como funciona o calendário do condado e como ele é diferente do calendário normal. Ou seja, toda aquela parte que eu sei que o Tolkien gostava muito de fazer, porque aparentemente ele não tinha televisão, a única coisa que ele fazia era fazer filho e escrever anedotas da Terra-média. Então você tem um monte de coisa que é muito rico, mas não é exatamente complementar a história. Em certo sentido vai ajudar a construir o mundo, você vai saber mais sobre certos detalhes, mas saber o alfabeto não me impede de ler a história como um todo, e eu sempre tô cansado, tipo, puxa, eu vou ler essas coisas que seriam difíceis de entender se fosse a história humana real. Imagina ler de um mundo de fantasia que é completamente inventado, é completamente ficcional. Então é pra mim sempre muito difícil chegar nessa parte e me deparar com os apêndices, mas dessa vez eu pretendo ler os apêndices, nem que isso demore um pouco, porque eu sei que é importante, eu sei que faz parte do livro. Ele quebra o tom porque vira uma coisa quase aquele tom de não ficção, de explicação, mas ainda assim é parte da ficção. Então eu vou algum dia ler, e esse dia está chegando. Esse ano eu vou ler os apêndices que estão no final do Retorno do Rei.